Fala, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, presta atenção em mim. MXRF11 é oportunidade ou risco agora? Será que está valendo a pena comprar o MXRF11? Essa é a pergunta que vocês querem saber. É a pergunta de ouro. Ou será que é risco? Fica até o final do vídeo, a gente trouxe aqui um roteiro completaço para você ver, avaliar com calma, com tranquilidade, para fazer boas escolhas. Turma, lembrando, né, não é recomendação de compra. Por que eu tô falando isso, menino golfinho? Porque agora tá nessa moda, os caras deram um strike lá na gente, na rede vizinha, porque eles acham que tudo é recomendação. Não é recomendação, tá bom, turma? Sentando chicote. Então sentando chicote. E o que você pode fazer para ajudar? Dá o like. Meu amor, a gente fica aqui, de verdade, a gente fica às vezes 5 horas para fazer um roteiro. Dá o like, tá bom? E vem aqui e se inscreve no canal. Turma, MXRF11 é o maior fundo imobiliário que a gente tem na bolsa. Não tem jeito, é que possui maior número de cotistas. Muita gente está lá, por quê? Porque o fundo é base 10. E isso interessa muito para os brasileiros. Por quê? Porque você pode começar a investir com pouco dinheiro. Então, turma, além de negociar nessa base, né, nesse valor 10, quando a gente fala base 10, é fundo que tem ali uma cota aproximada até R$10, isso atrai quem? Os investidores iniciantes. Porque muitos iniciantes estão começando com pouco dinheiro. E tá tudo bem, tá certo. Então, os base 10 chamam muito atenção. E, pessoal, mesmo com a Selic crescendo, né, que a gente tá vendo a Selic, a taxa Selic subir e a bolsa caindo, esse fundo, ele praticamente não alterou. Por quê? Porque ele é atrelado à CDI, né, quando a Selic sobe, o CDI sobe, e também ao IPCA+, que a gente vê a inflação IPCA também subindo. Então, esse fundo, ele não foi um fundo totalmente, meu Deus, despencou muito, tá? Ele se manteve ali numa postura melhor. É sólido. Sólido. Quem comprou não vende. Eu tenho, não vendo. Agora, pessoal, ele investe em CRIs, tá? E muita gente me pergunta, o que são os CRIs, Carol? CRIs são ativos da renda fixa, tá, gente? E os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Tá, Carol, o que é isso? Veja bem, é um título de dívida que serve para financiar o setor imobiliário, tá? E o investidor empresta dinheiro para essas empresas do ramo imobiliário em troca de juros e pagamento no futuro. Por isso que a gente sempre fala aqui para vocês, turma, olhe bem os CRIs daquele fundo. Por quê? Para ver se a dívida daquela empresa tá tudo ok, para ver se tem dinheiro, para se precisar arcar, para ver se é diversificada os CRIs. Por quê? Senão você pode ter, de repente, uma pessoa, um empreendimento ali te pagando, e se der problema, dá mal. Então, inadimplência, só tem uma dívida, uma fonte, tem inadimplência, o que acontece? O fundo, ó, fica zerado. Foi o que aconteceu com o DEVA 11. Então, tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Nesse vídeo, o que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar 2 fundos imobiliários, tá certo? E o MXRF11. São base 10, tá certo? E você vai ver qual é o melhor para sua carteira, tá bom? E no final a gente vai falar sobre isso. Turma, vamos começar falando do MXRF11, como a gente sabe. Aliás, eu quero saber se você que está aí investe no MXRF11. Se você investe, coloca uma hashtag aqui embaixo do vídeo, sim, tá? Invisto no MXRF... Invisto no MXRF... Nossa, gente, hoje tá difícil. Invisto no MXRF11, pode deixar no vídeo rodando aqui ao vivo. Você vai colocar uma hashtag embaixo, sim, tá bom? Que eu acho que muita gente investe. Então, vamos lá, turma, vamos falar um pouquinho. A gente vê o relatório gerencial, isso é importante, isso é uma informação que está ali para todos os investidores. E quais foram as últimas notícias, tá? Esse fundo, ele alcançou 1,27 milhão de cotistas em fevereiro de 2025. É muito cotista, tá, gente? Tem o maior número de investidores no Brasil. O fundo, ele adquiriu 172,6 milhões em CRIs, tá? E detalhe, destaque para CRIs relacionados a grandes empresas como, por exemplo, o Mercado Livre, CRIs de confiança. E a venda de CRIs no valor de 44,49 milhões foi realizada, ou seja, para fazer boas aquisições também, permitir, né, uma reciclagem da carteira com bons ativos para buscar maior rentabilidade. Então, o fundo, muitas vezes, ele faz isso. Ele pode vender uma parte, opa, mas eu vou comprar CRIs de confiança. Eu vou reciclar minha carteira para tentar buscar mais rentabilidade para o investidor, tá? Isso pode acontecer. E aí,
Por que eu gosto, tá, turma? Você vai me perguntar se eu gosto. Eu gosto do MXRF11. Ele tem uma estratégia focada em CRIs, tá? Uma garantia robusta de alienação e cessão de recebíveis. Isso traz mais segurança para o fundo. Ele tem uma diversificação, como eu falei, no portfólio das dívidas. Isso traz mais segurança. Isso traz, né, CRIs mais confiáveis. As dívidas são mais confiáveis. Ninguém quer investir num fundo imobiliário que está com as dívidas todas perdidas, com CRIs perdidos. E ele é diversificado em setores, né? Imobiliário residencial, que é super importante, logístico, varejo alimentício e saúde. Olha como ele tem receita diversificada, os CRIs estão em receitas diversificadas, né? E tem uma rentabilidade atraente. Não é só por isso que a gente vai olhar o MX, tá, gente? A gente está olhando num todo, num completo. Hoje, anualizado, o rendimento é de 12,65%, tá bom? E é consideravelmente superior ao CDI, que é algo que as pessoas perguntam muito. E ele tem o fundo ele tem uma gestão eficiente, tá bom, turma? Agora, a gente vai ver a divisão. O que é importante vocês saberem? A rentabilidade. Carol, mas quanto está pagando o fundo, né? Quanto que esses CRIs estão pagando? E a gente trouxe aqui para vocês. 80% dos CRIs, ó, a gente tem aqui uma divisão. As taxas médias de aquisição desses CRIs são IPCA mais 8,72%, que é um absurdo, tá altíssima, tá? IPCA mais 8,72%, a gente vê essa rentabilidade maior até que títulos de renda fixa. E CDI mais 2,67% ao ano, tá? Esse fundo, a maioria está atrelado a IPCA. 12% investe em fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliário. 6,6% em permutas, tá? Ele tem permutas financeiras e 1,3% ele deixa em caixa, tá bom? Isso, por que é importante você saber a rentabilidade? Porque aqui a gente vê que a taxa média de aquisição é alta. IPCA mais 8,78, e dá para você ver em todos os fundos, tá, gente? É uma taxa alta, é um pagamento alto, que o investidor quer se expor muitas vezes, porque fala, opa, é uma taxa alta, tá? E aqui a gente está falando de um fundo que tem ativos, né, da renda fixa, porque são CRIs. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, no MX, hoje, tá, turma? A cotação hoje do MX está em R$9. Tá aqui, ó. Deixa eu ver pelo Investidor 10. Pagou rendimento nos últimos 12 meses de 12,67%. Olha o PVP na data de hoje, mostrando um desconto de 2%, tá em 0,98. Como eu falei, a liquidez diária, ou seja, tem muita gente negociando esse fundo, comprando e vendendo diariamente. 11,75 milhões. E olha a queda, ele teve uma queda relativamente baixa em comparação a muitos outros fundos imobiliários. Nos últimos 12 meses, 3,23%. E aí, vamos ver outras coisas importantes aqui, turma? Olha só, aqui tem as informações gerais do fundo. Ele é um fundo do tipo papel. Ele tem uma taxa de administração, a maior parte fundo de papel. A taxa de administração 0,90% ao ano. Segmento híbrido. Pessoal, só lembrando, o MXRF11, a maioria é papel, mas ele tem 3 imóveis, tá? Que ele investe, eu vou mostrar aqui embaixo, que são uma parte pequena do fundo. Olha o número de cotistas altíssimo, né? E a gente vê que o último rendimento ele pagou 0,09, ou seja, 9 centavos por cota, e tem um valor patrimonial absurdo de 4,02 bilhões de reais, que é um valor altíssimo. O fundo tem caixa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos comparar, porque eu gosto de comparar fundo imobiliário com IFIX, tá, gente? Eu não gosto de comparar com CDI, porque CDI a gente usa muito para comparar renda fixa. A gente compara fundo imobiliário com fundo imobiliário, cuidado com essa comparação, ação com ação, ativo de renda fixa com ativo de renda fixa, cuidado para não confundir. Então, eu não gosto de colocar aqui CDI, tá? Eu coloco o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Se você colocar aqui nos últimos 5 anos, pessoal, o MX está 60,14% contra o IFIX em 28,88%. Ou seja, o que é isso? Superou a rentabilidade da média ali do termômetro dos fundos imobiliários, né, de importantes fundos imobiliários. E aí, descendo um pouquinho, a gente vai ver aqui os dividendos médios, vamos por 5 anos. Veja que assim, a barra é constante aqui azul, né? O atual, que são os 12 meses, dá 12,67%, e o médio em 5 anos, 14,50%. Isso é importante.
Vamos trazer aqui informações, né? A gente traz a Magic Number, a fórmula que dá aqui, né? R$ 9,00 o valor da cota, dividido por o último pagamento aí de dividendos por cota, que é 9 centavos, dá 100 cotas, tá? Para gerar o efeito bola de neve. E aí a gente tem ou 100 cotas vezes R$ 9,00, que é o preço agora da cota atual, dá R$ 900. Isso é muito importante, é legal saber, porque tem muitas pessoas que se baseiam, poxa, como é que eu faço para gerar o efeito bola de neve? Então, o Investidor 10 traz isso com muita clareza e é muito legal essa fórmula. Aqui a gente vê um fundo 5 estrelas, tá, gente? E aí, aqui embaixo, olha, tem tudo que você pode utilizar para saber mais, tá? Relatório gerencial, comunicados. O Renanzinho, ele abre isso aqui, tá? Ele abre tudo para entender, são linhas por linhas, aí a gente traz aqui mastigado. O Renanzinho faz, né, muitas coisas aqui comigo, ele traz mastigado. Mas é claro, turma, que você pode entrar no RI, como? Você põe no Google, não tem problema nenhum, fundo MX, e você vai ter todas as informações, tá certo? A gente vê aqui também o valor por cota, 9,19, e o valor da cota hoje, R$ 9,00. E como eu falei, né, gente, 4,02 bilhões de patrimônio. É muita coisa, tá? Vamos descer um pouquinho. Aqui tem as últimas informações, últimas notícias do Maxi Renda, que é importante demais de você estudar, tá, turma? Trago aqui, mas eu quero que você, meu amor, estude, porque é importante para você saber as informações. Vamos voltar aqui, turma, e aí a gente vai falar de um fundo que, para mim, é um fundo brilhante, tem uma gestão incrível, que é o KNSC11, também é um fundo de base 10, né? Ele também tem foco aí em CRIs e outros fundos imobiliários. O KNSC11, gente, é um fundo queridinho da minha carteira e de muitos outros. Por quê? A gestão é do Grupo Quiné do Itaú. Tem uma gestão muito eficiente, uma gestão muito boa, tá? E aí a gente trouxe aqui últimas notícias. Em março de 2025, o fundo adquiriu 44,6 milhões em novos CRIs, ou seja, trazendo uma reciclagem de portfólio, trazendo novos CRIs. Tem pontos positivos que eu gosto muito. É diversificada a carteira, né, das dívidas imobiliárias, e ele também está focado em diversos segmentos, como residencial, logístico, que é importante, escritório, também muito importante, e shoppings, e tem boas garantias, tá? E também é bem protegido com garantias robustas esse fundo, e tem uma boa estrutura ali no risco, por isso que eu gosto muito do KNSC. Olha lá a carteira, né? 62,2% está indexado ao IPCA, a inflação. Quando a gente fala indexado, porque está atrelado à inflação. E tem um prazo médio de 7,5 anos, ou seja, tem CRIs para longo prazo. 46,3% indexados ao CDI, né, que está alto com prazo médio de 4 anos. Então, olha o que a gente vê aqui, a rentabilidade média. IPCA mais 10,46%. E CDI mais 3,32%, quer dizer, o IPCA aqui pagando muito bem, que é a maior parte do portfólio. Agora, tem uma grande exposição, a gente sempre fala um ponto de atenção, a residencial, ponto residencial e shoppings, que também, claro, pessoal, são vulneráveis à taxa Selic, mas para mim é um fundo muito seguro, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, no KNSC, e aí a gente vê aqui, ó, a cotação dele, você pode começar com 8,54 centavos para comprar uma cota, tá bom, meu amor? Você pode começar a fazer isso. Rendimento nos últimos 12 meses, 12,53%, um rendimento alto. PVP, 0,98, está com desconto de 2%, e a liquidez diária, 4,78 milhões. E olha, o fundo está barato pelo PVP, a gente usa muito o PVP em preço justo e abaixo, preço barato, no fundo de papel certeiro, e a gente vê aqui a variação para cima, 5,17%, tá certo? Vamos descer mais um pouquinho. A gente vê aqui algumas informações do Grupo Quinéia, que é um grupo excelente, é um fundo do tipo papel, tem uma taxa de 1,20% ao ano, e a gente vê aqui um último rendimento, 10 centavos por cota, tá? É 10 centavos por cota, e 1,76 bilhão de valor patrimonial. Vamos dar uma comparada aqui nos últimos 5 anos, eu vou tirar o CDI, comparar com o IFIX, tá, gente? O KNSC11, 49,30% contra a média ali dos fundos imobiliários IFIX, 16,29%, isso nos últimos 5 anos. Se a gente olhar o dividendo, vamos pôr nos últimos 5 anos,
Claro, ele sofre momentos aqui, né? Depende da taxa Selic, da taxa CDI. O atual, 12,53% e o médio em 5 anos, 14,11%. E aqui a gente traz a fórmula, que vocês pedem muito, tá aqui, meu amor, a gente traz para você, 8,54, que é o valor atual da cota, dividido por 0,10, que foi o último valor de dividendo pago por cota, dá 85 cotas. Ou 85 cotas vezes 8,54, que dá 725,90, para você aí fazer o efeito bola de neve, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo. Leva nota 5 estrelas, para mim nada diferente, muito bom. E a gente tem aqui o relatório gerencial, o informe trimestral, é importante ver, tá, turma? Não deixa de ver isso, é importante, fatos relevantes. Veja lá a cada 3 meses no fundo. E se sair um fato naquele momento, em um mês, veja o que quer dizer também, tá bom? E aí a gente vê aqui, ó, o valor patrimonial por cota 8,68, mais o justo seria 8, perdão, pessoal, o valor da cota 8,54, mas o valor patrimonial justo por cota seria 8,68, certo? Então, o fundo ainda barato e teve uma variação para cima. Então, quer dizer, barato, mas variou para cima. E aí, a gente vai voltar aqui. E aí, pessoal, a gente trouxe o VGHF11, que também é um fundo muito perguntado, base 10. Descrição do fundo, tá, gente? Ele é um fundo que busca aí uma estratégia voltada para a gestão ativa, ou seja, o gestor do fundo pode ativamente mexer na carteira para buscar rentabilidade e busca a rentabilidade superior ao CDI, tá? Investe também em CRIs, como a gente vem falando, certificado de recebíveis imobiliários, tá? Últimas notícias, né? A compra de CRIs, o fundo realizou a aquisição de CRIs no valor de 46,01 milhões e fez venda de CRIs também, como o CRI Mabu, tá? Totalizando 16,5 milhões para o bolso e resultou numa movimentação líquida negativa, tá? Ruim, de aproximadamente 18,4 milhões no total das operações, tá, gente? Isso aqui tem que tomar atenção, são últimas notícias. Tem pontos positivos, né? Tem diversificação dos CRIs, nos tipos de CRI. As operações são bem estruturadas, dos CRIs também. Tem alienação, inclui a alienação fiduciária dos imóveis, isso traz segurança. E também fianças bancárias, tá, gente? Então, isso aqui é muito importante, porque se der um problema, tem fiança, né? Então, a gente sempre está de olho aqui para trazer segurança para o fundo. Ele também está atrelado ao CDI e ao IPCA, tá, gente? É fundo de papel, são ativos de renda fixa também atrelados. Olha lá, 46,4% em CRIs indexados ao IPCA e 39,2% indexados ao CDI. E aí a gente vê aqui, ó, CRIs IPCA pagando IPCA mais 9,05% ao ano, é um absurdo de alto, e CDI mais 3,97% ao ano, tá? E ele ainda tem 7,3% em outros FIIs, tá bom, turma? Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10? E aí, o que a gente vê aqui? O VG, ele é uma cotação, uma cota, meu amor, é 7,44, você já pode comprar, tá? Pagou dividend yield, ou seja, rendimento nos últimos 12 meses, de 14,38, tá descontado, tá barato. Fundo de papel a gente leva muito a sério o PVP quando tá em um preço é justo, e ele tá com desconto, tá em 0,89. E tem uma liquidez que eu gosto aqui, 2,81 milhões, mas ele também teve uma queda nos últimos 12 meses de 6,88%. E aí vamos continuar. A gente vê aqui, né, um fundo de papel, tem 0,90% de taxa de administração, pagou o último rendimento de 9 centavos por cota e tem um valor patrimonial grande, tá? De 1,38 bilhão de reais. Vamos comparar aqui com o IFIX nos últimos 5 anos. O fundo fica 33,09% VGHF11 contra 14,79% do IFIX. E aí, a gente vai ver aqui, ó, 5 anos a barra, né? Ele remunera os cotistas, em 5 anos a média é de 17,72%. E aí a gente traz a fórmula Magic Number, tá aqui, ó. Valor atual da cota, 7,44 dividido pelo 0,09, que dá 82 cotas para gerar o efeito bola de neve. Ou 82 cotas
vezes 7,44, que dá aproximadamente R$610 para gerar o efeito bola de neve, tá bom, pessoal? E aí, continuando, a gente vê que o fundo também leva 5 estrelas e, como eu disse, a gente tem aqui também últimas notícias do VGHF11, tá, turma? Procure ler isso. Esse relatório gerencial é muito importante do fundo, tá bom? Cuidado para não comprar um fundo sem saber o que ele faz, sem saber onde ele investe, tá, turma? Isso é fundamental. E aí eu vou te perguntar mais uma vez aqui, você investe no MXRF11? Oportunidade ou risco? Porque tem muita gente que investe no MX. Se você investe, comenta aqui embaixo, hashtag sim. E turma, dá o like no vídeo. Você que caiu aqui de repente, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá bom? Ativa o sino para você ficar por dentro de outros vídeos, tá bom, turma? Então, é assim, qual é o melhor de todos? Você vai definir na tua carteira. O MX, ele é um fundo com uma rentabilidade sólida, tá? Focado em CRI, tem uma boa diversificação em diferentes setores. O KNSC também, ele é bem diversificado, mas ele tem um patrimônio menor e um foco mais agressivo em CRIs, tá bom? E tem uma gestão ativa que busca otimizar mais rentabilidade. O VG é o menor fundo deles, mas ele também tem a estratégia diversificada e ele também paga bons, embora venha trazendo notícias que vocês me perguntam, ele paga bons dividendos. Agora eu quero te fazer a pergunta, para você, qual é o melhor fundo? Tem que ter uma gestão na sua carteira. Ou você tem os 3, de repente, tá, turma? Para mim, desses 3 na minha carteira, o melhor é o KNSC11, tá? Agora, eu tenho o KNSC, eu tenho também o MXRF11, então são fundos que eu tenho na carteira e divido muito bem, tá certo, pessoal? Então, fica aqui para você que tem dúvidas, para você que quer saber do MXRF11, é um fundo muito queridinho por todos, né? Muitos investidores. A gente trouxe aqui um relatório completo para você, tá bom, pessoal? Por hoje é só, eu sempre falo, voa Brasil, a gente vai continuar investindo, quem investe o futuro agradece.